Olá, eu sou a Vanessa, sou artista orientadora da Fundac, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, onde eu ministro as aulas de técnicas de redação. E essa é uma série de vídeos chamada Conversando sobre Escrita, e o tema de hoje é observar para escrever. Para a gente começar com o tema de hoje, eu gostaria de ler um trecho de um livro do Manuel de Barros chamado Menina do Mato. Eu queria usar palavras de ave para escrever. Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem nomeação. Ali, a gente brincava de brincar com palavras, tipo assim: hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra. A mãe, que ouvira a brincadeira, falou: já vem você com as suas visões. Porque formiga nem tem joelhos ajoelháveis, e nem há pedras de sacristias por aqui. Isso é traquinagem da sua imaginação. O menino tinha no olhar um silêncio de chão, e na sua voz uma candura de fontes. O pai achava que a gente queria desver o mundo, para encontrar nas palavras novas coisas de ver. Assim, eu vi a manhã pousada sobre as margens do rio, do mesmo modo que uma garça aberta na solidão de uma pedra. Eram novidades que os meninos criavam com suas palavras. Assim, Bernardo emendou nova criação. Eu hoje vi um sapo com olhar de árvore. Então, era preciso desver o mundo para sair daquele lugar imensamente e sem lado. A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas pela inocência. O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias, para a gente bem entender a voz das águas e dos caracóis. A gente gostava das palavras quando elas perturbavam o sentido normal das ideias, porque a gente também sabia que só os absurdos enriquecem a poesia. Como eu falei, esse é um trecho do livro Menino do Mato, não sei se vai dar para vocês verem, do Manuel de Barros, um dos maiores poetas que a gente já teve no Brasil. Infelizmente ele já faleceu, mas ele é conhecido como o poeta das desimportâncias, né? Das coisas desimportantes. O que seriam essas coisas desimportantes? Aquelas coisas que a gente não dá muito significado, que a gente não dá tanta atenção, que é a pedra, que são os animais rastejantes, que são os passarinhos, que são as aves, que às vezes a gente até dá a importância, mas a gente não observa, né? A gente não para observar, a gente não para ver. E o Manuel de Barros, ele também é conhecido como poeta da natureza, né? Ele traz no seu escrito as observâncias, né, do meio em que ele vivia, né? Ele era do Pantanal, então ele tinha uma vasta natureza para observar. Mas o interessante é como ele coloca nas palavras essas observações, né, essas observâncias. E é justamente sobre isso que eu queria falar hoje, né? O observar para escrever, né? O que é escrever? Escrever é se expressar, como a gente já falou, né? Se escrever, se expressar das mais diversas formas, né? E como eu me expresso? Eu me expresso com a minha vivência, eu me expresso com o que o mundo está me oferecendo, com o que eu vejo no mundo, com o que eu vejo ao meu redor, no meu ambiente, com o que eu escuto, com o que eu cheiro, né? Com o que eu sinto. Então são as mais diversos tipos de expressões que a gente pode colocar na escrita, né? Mas para isso a gente precisa observar, né? A gente precisa estar atento ao meio em que a gente está, né? Ao que o mundo oferece para a gente, né? Então, quais são as cores que a natureza está oferecendo para os meus olhos, né? Quais são os sons que o meu meio me proporciona, né? Quais são os cheiros que eu sinto, né? Quais são as imagens que eu vejo, né? O próprio Manuel, ele tem um trecho de uma poesia que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele fala que as imagens são as palavras que não foram, né? Algo do tipo, algo com esse significado. Então, isso, a gente tem o poder, né, de transformar em palavras imagens, né? Tem as imagens que são as palavras que não foram, né? E tem as palavras que são as imagens que a gente viu, né? Que a gente vê.
Então, observar, né, prestar atenção é fundamental para que a gente tenha conteúdo para escrever, né? Então, se eu estou caminhando, né, eu olho para o chão, posso ver, como o próprio Manuel fala, dos seres rastejantes, né? E aquilo servir para eu criar uma história. Eu posso estar caminhando, eu posso estar andando de ônibus, eu posso estar andando de metrô, e escutar uma história e aquilo eu transformar numa narrativa, né? Eu posso ver a cor do final da tarde e transformar aquilo em palavras, né? Então, a observação, ela é fundamental, né? Para a gente escrever, para a gente criar, para a gente sentir. Muito do que a gente lê em livros, né, principalmente, é fruto de um processo de observação daquele escritor, né? De um processo de atenção a uma coisa específica ou a várias coisas, mas tem aquele momento de atenção, né? Aquele momento de você parar e focar e ver o que eu posso tirar daquilo para eu criar um conteúdo, para eu criar um poema, para eu criar uma poesia, um romance. Né? Então, assim, essas observâncias, essas observações, né, elas acabam sendo as poesias, né, as poesias, os poemas não escritos que vão ser transformados em escritas, né? Ou se não poesias e poemas, histórias. Então, eu estou dando aqui, né, algumas dicas, né, de processos de escritas, né, a gente está tendo essa conversa sobre escrita, sobre os processos de escrita, e eu penso que a observação é um desses processos, né? Observar é um processo também da escrita, né? Inclusive para relaxar. Se eu estou ali escrevendo, se eu estou cansado, parar para observar me ajuda a relaxar. Então, eu posso falar isso, por exemplo, comigo enquanto escritora. Me ajuda a relaxar. Então, se eu estou lá naquele processo, criei uma rotina, estou escrevendo e tudo mais, às vezes a cabeça já não está funcionando, eu paro e vou observar, porque às vezes a partir da observação eu consigo tirar uma nova fonte de energia para o meu escrito, uma nova ideia, né? Ou até uma inspiração, por que não? Então, o que eu queria trazer hoje era isso, essa questão de a gente observar para escrever, a importância da observação para a escrita. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Beijinhos. Tchau, tchau.